Diga aí, pessoal, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Como estão? Espero que bem. Olha só, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre fração. Então vamos deixar de muita conversa e vamos lá, simbora! Primeiramente, definição, para a gente poder compreender melhor. O que é fração? É um número que representa partes de um inteiro. No conjunto dos números naturais, a gente consegue contar muito bem com esse conjunto. E percebemos a ideia de sucessor e antecessor, que é uma ideia bem definida dentro desse conjunto. Por exemplo, o sucessor de 8 é 9, o sucessor de 10 é 11, o sucessor de 5 é 6, o antecessor de 50 é 49, o antecessor de 30 é 29. Então, essa ideia é bem conhecida. E entre um número e outro, a gente não tem mais nada. Então, contar com os números naturais é tranquilo. E a ideia que a gente tem de sucessor e antecessor, ela é bem definida. Porém, medir já é uma ideia não tão simples para o conjunto dos naturais. Como assim, professor? Por exemplo, se eu quero medir o tempo. O tempo, ele é dado, por exemplo, em horas, minutos, segundos. Você pode também fazer uma medição em décadas, século, milênio. Você pode fazer uma medição ainda menor do que o segundo, o milissegundo, o nanosegundo. Então, isso aí são frações do tempo. São partes do tempo que os números naturais não podem medir. Então, para isso, a gente precisa criar um novo conjunto, precisa criar uma nova forma de medir. E a fração nada mais é do que o conjunto dos racionais, ou esse conjunto que a gente pode fazer esse tipo de medições. Outra coisa que a gente pode medir com facilidade, por exemplo, a altura. Eu sou uma pessoa de 1,80 m, então a distância ela já não é tão bem medida com os números naturais, né? Eu não posso usá-los por inteiro para fazer uma medida. Por exemplo, 1,80 m não é um número natural, né? Eu estou falando disso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui não é natural. O 1 é natural, o 8 é natural, o 0 também. Mas 1,80 não. Para fazer isso aqui, eu tenho que usar o advento de outro conjunto, que são os racionais, que é algo que a gente vai ver mais para frente, que a gente vai entender mais à frente. No momento, a gente vai se ater à ideia de fração, de fracionar algo, de dividir, que de antemão a gente já pode falar aqui que fração representa uma divisão, né? Representa uma parte de um inteiro. Então, é uma divisão. Vamos à notação de fração. Olha só, a fração ela é composta dessa forma, ela é escrita dessa forma. Um número natural em cima, um número natural embaixo e essa barrinha aqui separando os dois números. Esse número aqui chamamos de numerador e esse aqui de denominador. Então, o denominador ele representa o total de partes que o inteiro foi dividido, o total de partes iguais em que esse inteiro foi dividido. E o numerador é quantas partes deste inteiro você pegou, é quantas partes desse inteiro foram retiradas, certo? Então, de novo, o meu denominador é o total de partes em que o inteiro foi dividido. Por exemplo, eu tenho uma barra de chocolate, dividi ela em 4 partes iguais. Então, o meu inteiro foi dividido em 4 partes. Vamos à ideia aqui, que talvez ajude a entender melhor. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho uma pizza e vou comer metade dessa pizza. Então, o meu todo é 2. Do todo eu só peguei uma parte. Então, essa fração é 1.
no numerador e 2 no denominador. A gente lê ela assim, ó, 1 meio 1 sobre 2. Aqui, vamos supor que eu pegue duas partes. Então, você pegou duas partes de quantas partes? Eu peguei duas partes do inteiro, que foi dividido em 4. Perceba que esse aqui é o mesmo que esse. Porém, aqui você está dividido em 4 partes e aqui dividido em duas partes. Se eu pegasse o inteiro aqui seria o quê? Eu peguei 2 de 2. Eu peguei o inteiro. Se eu pegar tudo, peguei duas partes de 2. E o inteiro aqui seria o quê? Seria eu pegar 4 partes de 4. Representaria o inteiro aqui. Agora eu vou pintar aqui. O nosso todo aqui é quanto? Olha, aqui você tem 24, né? Que é 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24 total de quadradinhos, do mesmo tamanho. Então, você tomou quantos? Você tem o inteiro, que é o seu denominador, são compostos de 24 partes iguais. E eu peguei dessas 24, eu peguei quantas? Peguei 5. Então, 5 sobre 24. 5, 24 avos. Aqui, ó, é 2 sobre 4. 2 quartos. 1 sobre 2, 1 meio. Então, essa ideia aqui talvez amplie o horizonte para quem tem dificuldade de compreender uma fração. Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. Vamos agora aprender a ler uma fração. Aqui, esse número que eu estou colocando aqui vai ser o nosso denominador. E a leitura referente a esse denominador. Tá bom? Eu vou colocar um exemplo para cada um, referente a cada um desses denominadores. Por exemplo, se o denominador for 2, você vai ler meio. Por exemplo, 5 sobre 2, 5 meios. Se o denominador for 3, você lê terço. Por exemplo, 1 sobre 3, 1 terço. Se o denominador for 4, você lê quarto. Por exemplo, 3 sobre 4, 3 quartos. Se o denominador for 5, você lê quinto. Então, vou botar aqui 1 sobre 5, 1 quinto. Se o denominador for 6, você lê sexto. Vamos colocar aqui 2 sobre 6, 2 sextos. Se o denominador for 7, você lê sétimo. 10 sobre 7, 10 sétimos. Se o denominador for 8, você lê oitavo. Por exemplo, 1 sobre 8. Lê-se 1 oitavo. Se o denominador for 9, a gente vai ler nono. Vou botar aqui 7 sobre 9. 7 nonos. Se o denominador for 10, você lê décimo. Por exemplo, 3 sobre 10. 3 décimos. A partir do 11, você vai ler o número acrescido da palavra avos. Certo? Você lê o número acrescido da palavra avos. Aqui, ó. Então aqui vamos colocar uma fração aqui onde seja denominador 11. 1 onzeavos. Tá vendo? 12 sobre 12. 12 dozeavos. Denominador 13. 5 sobre 13. 5 trezeavos. Se o denominador for 100, você vai ler centésimo. Por exemplo, 2 sobre 100. 2 centésimos. Certo? Se for 101, 101 avos. 102, 102 avos. Por aí vai. Tá bom? Isso aqui é uma leitura especial. Assim como 1000. Ó. Se você tem 1000 no denominador, você lê
milésimo. Então, por exemplo, 3 sobre 1000, 3 milésimos. Show? Essa é a leitura base de fração. Caso você tenha dificuldade, tá bom? Qualquer dúvida maior, coloca nos comentários. Vamos aos tipos de frações. Temos primeiramente a fração própria. O que é uma fração própria? É aquela fração em que o numerador é menor que o denominador. Exemplo: numerador 2 sobre 3. Menor. 2 é menor que 3. Ela é uma fração própria. 1 décimo é uma fração própria. 12 centésimos, própria. Então, se o numerador for menor que o denominador, fração própria. Obviamente, ela será imprópria se o numerador for o quê? Maior que o denominador. Se ele for maior, ela é imprópria. Se eu fizer 3 sobre 2, é uma fração imprópria. Se eu fizer 5 sobre 3, fração imprópria, numerador maior. Se eu fizer 15 sobre 7, 15 sétimos, fração imprópria. Tudo bem? Então, para ser uma fração imprópria, o numerador é menor que o denominador. O que seria uma fração aparente? Onde o numerador ele é múltiplo do denominador. O numerador é múltiplo do denominador. Por exemplo, 15 sobre 3. 15 é múltiplo de 3. Então ela é uma fração aparente e, logicamente, é uma fração imprópria. 12 sobre 4. 12 sobre 4 é uma fração aparente. O numerador é múltiplo do denominador e, logicamente, também é imprópria. Então você percebe que toda fração aparente, ela também é uma fração imprópria. Tá bem? Mas ela só é aparente se o numerador for múltiplo do denominador. Só a título de curiosidade, aqui as frações impróprias, se eu quisesse representar, por exemplo, o 2/3 aqui, ó, através das barrinhas, o meu inteiro é 3, né? Eu pegaria quantas partes das 3? Pegaria 2. 2 partes do todo, que é 3. Isso é 2/3. Mas aqui o meu todo é menor. Aqui o meu todo é menor. Então, eu tenho que pegar 2 partes do todo e eu tenho que pintar 3, só que não dá para pintar 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o todo mais uma vez, ó. Pronto. E agora sim. Eu peguei essa parte aqui, mais uma, que era que eu precisava de 3, ó. Temos 3 agora. 3 sobre 2. Perceba que isso aqui, ó, isso aqui é o mesmo que 2 sobre 2, e isso aqui é 1 sobre 2. Isso aqui a gente viu que é 1 inteiro, né? 1 inteiro e 1 meio. Ou seja, a fração imprópria, ela vai ter mais de 1 inteiro, certo? A fração imprópria, ela é sempre mais de 1 inteiro, ou até mesmo 1 inteiro, certo? Porque aqui, ó, eu até passei batido, é maior ou igual, não é somente maior. Se eu colocar aqui, por exemplo, 7 sétimos, ela é uma fração imprópria, representa 1 inteiro, ou seja, a fração imprópria é 1 inteiro ou mais que 1 inteiro. E aqui abrimos o caminho para a ideia de fração mista, que vamos ver nas próximas aulas. Ou seja, toda fração imprópria, ela pode ser transformada numa fração mista. Então, nas próximas aulas veremos o que é uma fração mista, mas já vamos sabendo que toda fração imprópria se transformará numa fração mista. Vamos fazer 2 exemplos. Esse primeiro diz o seguinte: 5 nonos dos alunos do 6º ano da escola Indaiá são meninas
e 1/12 dos alunos são canhotos. Faltou um N aqui, né? Eu comi. Ao todo são 40 meninas. Quantos canhotos há no 6º ano? Olha só, se eu sei que são 40 meninas e a sala tem 5 nonos de meninas, ou seja, 5 nonos desses 40 são meninas. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar o todo e dividir em 9. Vamos pegar uma barrinha. Dividir em 9. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar 5, ó. Certo? Ou seja, perceba aqui que tem 9. 5, 6, 7, 8, 9. Não está igual, mas dá para entender. O que nos indica que esse espaço aqui são 40. 40 meninas, que é exatamente os 5 nonos. Então o que é que você vai fazer? É só pegar, como todas as partes aqui são iguais, você pega o 40 e divide por 5. E você sabe que 40 dividido por 5 é exatamente quem? 8. Então cada pedacinho desse vale 8. E isso aqui é a sala inteira. Se cada um desse vale 8, você vai fazer 8 vezes quanto? 8 vezes 9. E 8 vezes 9 é 72. Então a sala possui 72 alunos. Eu achei a quantidade de alunos da sala através dos 5 nonos de 40. Então ele me diz que desses 72 alunos, 1/12 é canhoto. Então eu vou fazer do mesmo jeito. Eu vou pegar e vou dividir por 12 o meu inteiro. Vamos lá. Temos 12 aqui, ó, tá vendo? Então, façamos aqui, ó, um pedacinho desse. Então aqui é uma parte de 72. Aqui todas são iguais. Então você divide o 72 por 12. Se você dividir o 72 por 12, de cabeça você percebe que isso aqui vai dar o quê? Vai dar 6, ó. 6 vezes 12, 72. Certo? Então, dos 72 alunos da sala, 1/12 equivale a 6. 6 alunos são canhotos. Vamos para a próxima. Vamos à segunda questão desta aula. O Rancho dos Sucos fez uma pesquisa para saber a preferência de seus clientes. A pesquisa apontou que 20 dos entrevistados preferem suco de laranja, 15 preferem suco de abacaxi e 12 suco de manga. O restante, 195 pessoas, preferem suco de maracujá. Que fração corresponde às pessoas que preferem maracujá? Perceba que meu denominador é 60. Se eu quero encontrar a fração que corresponde às pessoas que preferem maracujá, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que o meu todo, ou o meu inteiro, é isso aqui, ó. É ou não é? A quantidade total de pessoas é 60 sobre 60, ou seja, o inteiro. Então, se eu tirar os 15,60 daqui, os 20 daqui e os 12 daqui, vai sobrar a fração que corresponde a 195 pessoas. (60 menos 20 é 40. 40 menos 15 é 25. 25 menos 12 é 13. Então, 13/60 equivale às 195 pessoas, ou as pessoas que preferem maracujá. Então, essa é a letra A. A letra B. A letra B quer saber quantas pessoas foram entrevistadas. Ou seja, ele quer saber os 60/60.
o total, né? Como aqui eu não posso pegar e fazer uma barrinha com 60, eu até posso, mas eu vou passar um bom tempo fazendo isso, eu tenho que imaginar, eu tenho que entender, né? Que eu estou pegando aqui 13 partes de 60 e essas 13 partes aqui, elas são de mesma medida, do mesmo tamanho. Ou seja, se eu pegar os 195 que correspondem a essas 13 partes e dividir por 13, eu vou ter uma parte. E daí então eu pego essa uma parte e multiplico por 60 para me dar o inteiro. Foi o mesmo que a gente fez na questão anterior, só que lá dava para fazer com as barrinhas, né? Para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, se eu pegar 195 e dividir por 13, perceba que 1 vezes 13 é 13, sobra 6, você baixa o 5 aqui, ó. 65 dividido por 13 dá exatamente 5, e 5 vezes 13 é 65, o resto zero. Então agora, um pedacinho dos 60, ou seja, 15 equivale a uma parte de 60. Então se você quer as 60 partes, você faz 60 vezes 15, que vai dar exatamente o que você procura. Fazer 60 vezes 15 a gente faz aqui, ó. 15 vezes 6, 30, 6 vezes 1, 6, e aqui 9. Com esse zerinho, 900. Então, o número que a gente procura é 900, ou seja, 900 pessoas foram entrevistadas para essa enquete do Rancho dos Sucos. E com isto, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Caso tenha gostado, curte, comenta, compartilha e nos ajuda a divulgar o canal, nos ajuda a divulgar a matemática e a educação para esse Brasilzão aí. Até a próxima aula, até o próximo vídeo e tchau, tchau.